Cheguei sozinha, com uma mala velha e um coração vazio, para uma terra que ninguém quis. Diziam que ali só havia abandono. Mas foi ali que enterrei minha dor. Enfrentei quem tentou me tirar tudo. E descobri que recomeçar não é fraqueza, é coragem. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi cedo que o luto não chega uma vez só. Ele chega em ondas. E cada onda tem um rosto diferente. O rosto do Arnaldo foi a primeira. Meu filho mais velho, 19 anos, um acidente de moto numa estrada sem acostamento, numa madrugada de outubro que eu ainda consigo sentir na palma das mãos, como se fosse uma queimadura que nunca fechou direito. Depois veio o rosto do Cláudio, meu marido. 5 anos depois, o coração que parou sem avisar enquanto ele dormia do meu lado. Eu acordei de manhã e ele estava frio. Eu pensei que era o cobertor escorregado, pensei que era o frio da madrugada, pensei em tantas coisas antes de entender o que era de fato. Esse tipo de entendimento não chega de uma vez. Ele pousa devagar, como poeira. Mas o terceiro luto foi o que eu menos esperava, porque o terceiro luto não tinha caixão, não tinha velório, não tinha missa de 7º dia, não tinha ninguém me entregando um copo d'água com aquele olhar de pena que a gente odeia e ao mesmo tempo precisa. O terceiro luto foi a minha família, que foi embora sem morrer, que me olhou nos olhos e escolheu outra coisa. Deixa eu explicar como foi. Cláudio era viúvo quando nos conhecemos. Tinha 2 filhos do primeiro casamento, o Reginaldo e a Patrícia. Já crescidos, já formados nas próprias opiniões sobre o que era certo e errado no mundo. Quando Cláudio me trouxe para dentro da vida deles, eles me aceitaram com aquela cordialidade fina de quem aprendeu a sorrir sem mostrar os dentes. Nunca fui chamada de mãe. Nunca esperei ser, mas durante os anos em que Cláudio viveu, eu era ao menos tolerada. Era a mulher do pai, era a que cuidava da casa, era a que acordava cedo para fazer o café que ele gostava, grosso e sem açúcar, numa cuia de alumínio que ainda está na minha prateleira até hoje. Quando Cláudio morreu, a tolerância acabou junto com ele. O inventário começou antes mesmo da terra secar sobre a cova. O Reginaldo apareceu na casa com um advogado 3 semanas depois do enterro, com uma pasta debaixo do braço e um jeito de falar que era quase educado, quase respeitoso, mas que tinha por baixo uma dureza que eu já conhecia de outros homens que precisam de algo que não lhes pertence. Ele queria a casa, queria o carro, queria a conta conjunta que Cláudio e eu tínhamos no banco há 11 anos. A Patrícia não apareceu pessoalmente. Mandou mensagens de texto com a lista de bens que ela considerava parte da herança, como se fosse um pedido de supermercado. Eu tinha direito à meação. Eu sabia disso. Tinha uma advogada que me explicou tudo com paciência, numa sala pequena com cheiro de café velho e papel. Mas saber o que é seu de direito não significa que a luta é fácil. Significa que você vai ter que brigar por aquilo que já é seu e que enquanto você briga, as pessoas vão olhar para você como se você fosse a gananciosa, como se você fosse a intrusa, como se a viúva que passou 11 anos lavando a roupa de um homem, cuidando da saúde de um homem, dormindo do lado de um homem, fosse no fim das contas apenas uma hóspede que ficou tempo demais. Ficaram com a casa, não porque a lei mandou, a lei não mandou, mas porque eu não aguentei mais respirar dentro daquelas paredes com o peso de tudo aquilo, porque cada cômodo tinha uma memória que já não era minha, porque o Reginaldo aparecia sem avisar, e eu abria a porta e via no rosto dele uma cobrança que ele nunca colocava em palavras, mas que estava ali, sempre, como uma torneira pingando. Eu aceitei um acordo. Peguei minha parte em dinheiro e fui embora. 55 anos. Sem filho, sem marido, sem casa. Com uma quantia no banco que não era pouca, mas que também não era tranquilidade. Era apenas tempo. Tempo comprado. Fui morar num quarto de pensão em Porangatu por quase 4 meses.
Acordava todo dia sem saber bem o que fazer com as horas. Eu que sempre soube o que fazer com as horas. Eu que acordava às 5 da manhã, por hábito, por necessidade, por ser quem eu sou. Naquele quarto, eu acordava às 5 e ficava olhando o teto de concreto com uma mancha de umidade no canto que tinha o formato vagamente parecido com um cachorro deitado. Contava as marcas do reboco. Ouvia o barulho da rua lá embaixo. Uma senhora de 55 anos num quarto de pensão, olhando uma mancha de umidade, é uma imagem que eu não quero guardar de mim mesma, mas guardei. A gente guarda as coisas que dói guardar, não sei porquê. Talvez para não esquecer de onde veio quando a vida melhorar. Foi a dona Zulmira, dona da pensão, que me falou do sítio. Ela era uma mulher miúda, de cabelo branco preso num coque que ela usava igual todo dia, e tinha o hábito de tomar café na varanda de manhã cedo. Começamos a tomar café juntas, sem que nenhuma das duas tivesse combinado isso. Foi acontecendo devagar, como as coisas boas às vezes acontecem. Ela me perguntava coisas e eu respondia. Eu perguntava coisas e ela respondia. Ela havia perdido o marido também havia anos e sabia o que era acordar numa cama larga demais. Tem um sítio lá perto de Novo Acordo que está à venda faz tempo. Ela me disse numa manhã de fevereiro, mexendo o café sem olhar para mim. Era do Firmino Brito. Morreu sem herdeiro. O sobrinho quer se livrar, tá vendendo barato porque ninguém quer comprar terra longe assim. Por que ninguém quer? Eu perguntei. Ela encolheu um ombro. Porque tá largado. Porque dá trabalho. As pessoas hoje em dia não querem coisa que dá trabalho. Eu fiquei quieta, bebi o café. Olhei para o quintal dela, onde havia um pé de manga velho que provavelmente não dava fruto há anos, cheio de galhos secos cruzando uns sobre os outros como braços de gente cansada. Me dá o contato do sobrinho, eu disse. Ela me olhou por cima da cuia, com aquele olhar que as mulheres velhas têm quando estão avaliando se você sabe o que está fazendo. Você sabe mexer com terra? Ela perguntou. Aprendi a mexer com muita coisa que não sabia antes. Eu respondi. Ela assentiu devagar, como se aquilo fosse resposta suficiente. E era. O sítio ficava a 42 quilômetros da cidade, por uma estrada de chão que no tempo seco levantava uma poeira vermelha que entrava por baixo da porta do carro e cobria tudo. O banco, o painel, as maçanetas, os meus joelhos. Na época das chuvas, eu soube depois, aquela mesma estrada virava um lamaçal que exigia tração nas 4 rodas e uma boa dose de fé. Mas quando eu fui ver o sítio pela primeira vez, era seca ainda. Era final de fevereiro. E o cerrado estava naquela cor de palha que parece que vai pegar fogo a qualquer momento. O sobrinho do Firmino se chamava Dilson. Era um homem de uns 40 anos, gordo, com mãos pequenas demais para o tamanho do resto do corpo, e falava rápido demais, como quem quer terminar logo uma conversa que não está gostando. Me levou até o portão de madeira velha, abriu com uma chave que rangeu e entrou na frente sem me convidar. Simplesmente foi andando e eu fui atrás. A casa era pequena, 3 cômodos. Uma sala que era também cozinha, um quarto, um banheiro que tinha sido construído depois, encostado na parede dos fundos, de tijolo à vista sem reboco. O telhado de telha francesa tinha 2 telhas quebradas que deixavam entrar a claridade em 2 listras finas de luz. E no chão, embaixo de uma delas, havia uma mancha escura de chuva velha. As paredes tinham aquela cor amarelada de cal antiga. E em alguns lugares a cal havia descascado e deixado aparecer o tijolo por baixo, vermelho e nu como uma ferida. Mas as janelas eram grandes. Isso eu notei. Janelas largas, de madeira pesada, que quando abertas deixavam entrar o cerrado inteiro, o cheiro da terra seca, o barulho do vento nas folhas do pequizeiro que ficava a uns 10 metros da varanda, o canto de um pássaro que eu não soube identificar, mas que era longo e limpo, como um chamado. Tem quantos hectares? Eu perguntei. 8, ele disse sem parar de andar. Tem um açude nos fundos, mas está seco faz 2 anos. Tem uns pés de manga, uns cajueiros, um poço artesiano que ainda funciona.
O restante é cerrado mesmo. Tem cerca? Tem, mas está caída em vários pedaços. Eu andei devagar pela sala. Passei a mão na parede. A cal veio no meu dedo como pó de giz. Olhei para o fogão a lenha encostado num canto, ferro fundido, preto de fuligem, mas sólido, daqueles que duram mais do que as pessoas. Em cima do fogão havia uma cuia de alumínio, velha, com a alça quebrada e amarrada com arame, parecida com a minha. Senti alguma coisa que eu não sei nomear direito. Não era alegria, não era esperança, pelo menos não do jeito que a palavra soa quando as pessoas a usam levianamente. Era mais parecido com reconhecimento, como quando você está andando numa rua desconhecida e vê uma árvore que tem exatamente o mesmo formato de uma árvore que você conheceu a vida inteira em outro lugar. Você não sabe por quê, mas você para. Eu parei. Quanto você quer? Eu perguntei. Ele falou um valor. Eu conterei dentro dos limites que eu tinha. Sobraria pouco. Pouco demais, na opinião de qualquer pessoa com juízo. Mas eu já havia chegado à conclusão, naqueles 4 meses de teto de pensão e mancha de umidade em forma de cachorro, que o juízo dos outros havia me custado caro o suficiente. Eu precisava confiar no meu próprio. Eu pago à vista, eu disse. Mas você baixa 10%. Ele me olhou, calculou, assentiu. Assinamos o contrato 2 semanas depois, num cartório em Porangatu, com um tabelião que cheirava a café e cigarro e que datilografou tudo com 2 dedos numa velocidade surpreendente. Quando o papel ficou pronto com o meu nome, Neide Aparecida Borges, como proprietária legal daqueles 8 hectares de cerrado, eu segurei o documento com as 2 mãos e não senti nada por um instante. Absolutamente nada. Como quando a dor passa de repente e o corpo ainda não sabe como reagir ao silêncio. Depois senti. Chorei no carro, sozinha, com a cabeça apoiada no volante e o documento dobrado no banco do passageiro. Chorei pelo Arnaldo, que não ia ver aquilo. Chorei pelo Cláudio, que foi embora sem me avisar. Chorei pelo Reginaldo e pela Patrícia, que haviam me ensinado que família às vezes é apenas um arranjo de conveniência com sobrenome. Chorei por mim mesma, por ter chegado aos 55 anos, recomeçando do zero, numa casa com telhado furado, no meio do cerrado goiano. Depois de chorar, eu limpei o rosto com as costas da mão, dei a partida no carro e fui embora. Tinha terra para cuidar. Mudei para o sítio numa quinta-feira de março, com 2 viagens de caminhonete emprestada do Dilson, que cobrou pelo empréstimo, é claro. Mas não vou guardar rancor disso porque é o tipo de homem que cobra por tudo e pelo menos é honesto nessa desonestidade. Na primeira viagem, foram os móveis que eu havia comprado num brechó de Porangatu. Uma cama de casal com colchão novo que eu insisti em comprar novo, porque existem concessões que uma mulher faz e existem concessões que ela não faz. Uma mesa de 4 cadeiras, das quais 3 tinham os 4 pés firmes e uma mancava levemente do lado esquerdo. Um guarda-roupa de madeira escura, pesado como um segredo. Na segunda viagem foram as caixas, roupas, utensílios de cozinha, algumas fotografias que eu embrulhei em jornal velho com um cuidado que talvez não fizesse mais sentido, mas que eu não consegui dispensar. A fotografia do Arnaldo eu coloquei em cima do guarda-roupa, de frente para a janela. A do Cláudio eu coloquei na mesinha de cabeceira. Não sei se foi sabedoria ou teimosia. Provavelmente as 2 coisas, misturadas do jeito que só a vida mistura. Na primeira noite, o silêncio foi tão completo que me assustou. Eu havia morado a vida toda em lugares com barulho. Cidade pequena tem seu próprio barulho, que não é o barulho de cidade grande, mas é barulho do mesmo jeito. Cachorro latindo, carro passando, vizinho com televisão alta, criança chorando lá na outra rua. O cerrado à noite é outra coisa. É um silêncio que tem textura. Tem o canto do grilo, tem o chamado distante de uma coruja, tem o vento que passa pela janela e faz a porta do quarto bater de leve se eu não colocar o calço. Mas é um silêncio do mesmo jeito, um silêncio que você pode ouvir, se fizer sentido dizer isso.
Eu fiquei deitada de olho aberto por talvez 2 horas, olhando o teto e acostumando meu sistema nervoso à ideia de que aquele silêncio não era ameaça, era apenas o sítio respirando. Dormi fundo depois. O colchão novo cheirava a fábrica. Dormi fundo do mesmo jeito. Acordei às 5, como sempre, e saí para conhecer a terra no clarão do amanhecer. Tem uma luz específica do cerrado de manhã cedo que eu não sei descrever para quem nunca viu. Não é a luz dourada do entardecer que os poetas gostam. É uma luz fria, lateral, que chega rente ao chão e faz cada capim, cada galho seco, cada pedra no caminho projetar uma sombra comprida para o lado. É uma luz que revela mais do que ilumina. Nela eu vi o estado real da terra pela primeira vez, sem a pressa do Gilson, nem a névoa das minhas expectativas. Era pior do que eu havia imaginado e melhor do que eu havia temido. O mato havia crescido em partes do terreiro sem ordem nem propósito. Aquele tipo de crescimento que acontece quando a terra fica sozinha por tempo demais e recomeça do jeito dela, sem considerar os planos de ninguém. As cercas caídas que o Gilson havia mencionado eram mais do que algumas. Eram talvez 1/3 do perímetro total, aramados velhos que haviam cedido nos mourões podres e agora jaziam no chão como cobras mortas. O açude estava de fato seco, apenas uma cratera de barro rachado no fundo de uma depressão do terreno, com capim nascendo nas frestas como uma teimosia vegetal. Mas o poço, quando eu puxei a alavanca da bomba, deu água. Deu água limpa, fria, que veio com força e escorreu pela calha de zinco e caiu no coxo de cimento com um barulho que era, naquele momento, o som mais bonito que eu havia ouvido em muito tempo. Os pés de manga eram 6, velhos, de tronco grosso, com copas largas que davam sombra generosa. Ainda não era época de fruta, mas as árvores tinham aquele aspecto sólido de coisa que resistiu a muita coisa e vai resistir a mais. Os cajueiros eram 3, menores, mais novos, plantados numa linha que sugeria intenção. Alguém havia planejado aquele plantio, havia cravado a muda na terra com uma ideia de futuro em mente. Esse alguém era o Firmino, eu soube depois. Tudo no sítio que tinha sido feito com cuidado era o Firmino. Dentro da casa, quando comecei a limpar com mais atenção, fui encontrando coisas que ele havia deixado para trás. Não por esquecimento, mas porque eram coisas que pertencem à terra, não ao homem que parte. Uma enxada encostada no canto da varanda, com o cabo já gasto, mas o ferro ainda bom. Um caderno de capa preta na prateleira da cozinha, com coisas escritas com letra miúda e inclinada para a direita. Não era diário, era anotação de lavrador. Tinha datas de plantio, quantidade de semente, observações sobre o comportamento da chuva em determinados meses. Março, enganoso, começa cedo e corta no meio. Abril é o mês da manga e do barulho do periquito. Tinha anotações sobre a terra também, onde o solo era mais fundo, onde aparecia pedra, onde drenava mal. Uma cartografia íntima daqueles 8 hectares, feita ao longo de anos por um homem que havia aprendido esse chão palmo a palmo. Eu li aquele caderno inteiro numa tarde sentada na varanda, com um copo de água do poço do meu lado. Li devagar, com atenção, como se fosse uma carta endereçada a mim. O que, de certa forma, era. Firmino Brito havia morrido sem herdeiro que quisesse a terra, mas havia deixado para trás tudo que alguém precisaria para entendê-la. Era uma generosidade póstuma de um homem que eu nunca havia conhecido e que já me ensinava mais do que muita gente viva. Guardei o caderno na mesinha de cabeceira, do lado da fotografia do Cláudio. O trabalho começou no dia seguinte e não parou mais. Eu sabia trabalhar. Tenho que dizer isso porque existe um tipo de pessoa que acha que mulher de cidade, mesmo cidade pequena, não sabe o que é trabalho de verdade, não sabe o que é acordar com o corpo doendo e acordar do mesmo jeito no dia seguinte porque o serviço não espera. Eu cresci em casa de gente pobre. Fui criada pela minha avó, que tinha roça nos fundos do quintal. Aprendi desde menina o que é enfiar a mão na terra, o que é carregar balde,
O que é cozinhar no fogão, a lenha com a fumaça entrando nos olhos. A vida com Cláudio havia me afastado um pouco disso. Ele tinha condições razoáveis, nunca faltou nada de essencial. Mas o corpo não esquece. As mãos não esquecem. O que eu não sabia era o tamanho do esforço que um sítio abandonado exige de uma mulher sozinha. Comecei pelas cercas, porque as cercas eram urgentes. Sem cerca, a terra não é sua. É de todo bicho e toda pessoa que queira atravessá-la. Aprendi a fincar mourão com uma marreta de 5 quilos. Aprendi que o jeito certo de bater é com o peso do ombro, não com o peso do braço. E aprendi isso pagando o preço de 2 dias com o braço direito, inutilizável de tanto errar a técnica. Aprendi a esticar o arame farpado com um esticador improvisado feito de galho de madeira dura. Aprendi que o arame tem vontade própria e vai cortar sua mão se você descuidar 1 segundo. Tenho 4 cicatrizes pequenas nos dedos que provam esse aprendizado. Depois vieram a roçagem do terreiro, a limpeza da casa, o conserto do telhado. Para esse, chamei um homem da cidade vizinha, um senhor de uns 60 anos chamado Neraldo, que subiu no telhado com uma agilidade que eu invejei e trocou as telhas quebradas em menos de 2 horas. Me cobrou um valor justo e foi embora, sem fazer perguntas sobre o que uma mulher sozinha estava fazendo naquele sítio, o que eu agradeci sem dizer em palavras. Cozinhava no fogão a lenha que aprendi a acender direito depois de 3 tentativas frustradas e meia pilha de palha desperdiçada. A lenha eu cortava das árvores secas que o cerrado tinha em abundância. O Firmino havia escrito no caderno que madeira de angico seco é a melhor para fogão. Dura bem, faz brasa boa, não esturrica. Eu testei. Ele tinha razão. À noite eu lia o caderno dele de novo. Não porque precisasse, já havia memorizado boa parte, mas porque era uma companhia. Não tenho vergonha de admitir isso. Uma mulher sozinha num sítio de 8 hectares, no Cerrado Goiano, à noite, com o canto da coruja lá fora e a lamparina na mesa, encontra companhia onde pode. O Firmino Brito, morto havia 2 anos, era uma companhia melhor do que muita gente viva que eu havia conhecido. Foi na 3ª semana que apareceu a Ritinha. Eu estava roçando o mato perto do portão quando ouvi um barulho de sandália arrastando na estrada de chão. E levantei a cabeça e vi uma menina de uns 12, 13 anos, de cabelo preso num rabo de cavalo torto, carregando um saco de pano cheio de alguma coisa e me olhando com uma franqueza que só as crianças e os muito velhos ainda têm. "A senhora é a dona Nova?" ela perguntou, sem rodeio. "Sou", eu disse. Ela considerou isso por um momento, olhando para a enxada na minha mão, para as cercas que eu havia reconstruído, para a casa ao fundo com as janelas abertas. "A minha avó mandou isso", ela disse, e estendeu o saco. Dentro havia um pote de barro com doce de leite, 2 pães de queijo embrulhados em papel manteiga amassado e um maço de ervas que eu identificei como alecrim e arruda, amarradas com um barbante vermelho. "Sua avó tem nome?" eu perguntei. "Dona Carminha." "Ela mora lá." A menina apontou vagamente para o norte, na direção de uma curva da estrada que sumia entre os ipês. "Ela disse que quem vem morar nesse sítio merece um agrado, porque esse sítio dá trabalho." Eu sorri. Não me lembrava da última vez que havia sorrido sem esforço. "Fala para Dona Carminha que eu agradeço e que em breve vou fazer uma visita." A menina assentiu, satisfeita com a embaixada cumprida, e foi embora do jeito que havia chegado, sandália arrastando, rabo de cavalo balançando, sem olhar para trás. Eu fiquei com o saco na mão, no meio do terreiro roçado à metade, sob aquela luz lateral do fim da tarde que faz tudo parecer mais honesto do que é. Pensei no Firmino, que havia plantado aqueles cajueiros em linha com uma ideia de futuro. Pensei na Dona Carminha, que havia mandado um agrado para uma desconhecida porque era o que se fazia. Pensei que talvez eu houvesse escolhido bem, depois de tudo. Essa noite cozinhei com alecrim.
O cheiro encheu a cozinha pequena e saiu pela janela aberta e foi para o cerrado. E eu fiquei sentada depois da janta com o copo de café e ouvi a coruja lá fora e não senti o silêncio como ameaça. Senti como companhia. Dona Carminha tinha 73 anos e o corpo de quem trabalhou a vida inteira sem pedir licença para parar. Era baixa, de ombros largos para o tamanho do resto, com mãos que pareciam ter sido moldadas especificamente para segurar enxada. Largas, calejadas, com as articulações um pouco inchadas da artrite que ela mencionava apenas quando alguém perguntava, e às vezes nem assim. O cabelo era branco e curto, cortado sem vaidade, mas com uma certa dignidade própria. E os olhos eram de um castanho tão escuro que de longe pareciam pretos, fundos, do tipo que guarda mais do que fala. Fui visitá-la numa tarde de sábado, 10 dias depois da Ritinha aparecer no meu portão. Levei um pote de goiabada que havia feito com as goiabas, que encontrei num pé esquecido nos fundos do terreno. Pequenas, um pouco amargas, mas que cozinhadas com açúcar na proporção certa, ficam boas do mesmo jeito que as coisas difíceis às vezes ficam boas quando você tem paciência com elas. A casa da Dona Carminha era de adobe, pintada de azul desbotado, com uma varanda comprida onde havia 2 redes penduradas e um banco de madeira encostado na parede. A Ritinha estava sentada no banco quando eu cheguei, com um caderno aberto no colo e a caneta enfiada atrás da orelha, e me recebeu com aquela mesma franqueza de antes. "A avó tá na cozinha", ela disse. "Pode entrar." Entrei. Dona Carminha estava de frente para o fogão, mexendo uma panela grande com uma colher de pau, que tinha o cabo gasto num ponto específico, no lugar onde a mão sempre segura. Ela ouviu meus passos e se virou sem pressa. Dona Neide", ela disse, como se já me conhecesse há tempo. "Chega, senta." Sentei à mesa. Ela serviu café sem perguntar se eu queria. Era o tipo de mulher que entende que quem entra numa cozinha no fim da tarde quer café. E puxou a cadeira do lado oposto e sentou com aquele cuidado lento de quem tem joelhos que cobram cada movimento. Ficamos quietas por um momento, os 2 copos fumegando entre nós, e aquela quietude não era estranha. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que já entenderam alguma coisa parecida sobre a vida, sem precisar comparar anotações. "O sítio do Firmino", ela disse por fim. "Muita gente achou que ia ficar abandonado para sempre." "Por que achavam isso?" Ela ergueu os ombros levemente. "Porque terra que dá trabalho assusta. E esse sítio dá trabalho. A senhora já deve ter percebido. Firmino levou 15 anos para deixar ele do jeito que estava quando morreu. E mesmo assim, estava longe de perfeito." Ela tomou um gole de café. "Mas era terra honesta. Firmino era homem honesto. A terra pega o jeito de quem cuida dela." "O senhor me deixou um caderno", eu disse, "com anotações sobre o sítio." Ela me olhou com uma expressão que era quase surpresa, mas não chegava lá. "Eu sei desse caderno. Ele me falou que ia deixar. Disse que algum dia alguém ia aparecer que precisava daquilo." Ela pausou. Demorou, mas apareceu. Fiquei olhando para o café. Pensei no Firmino, escrevendo aquelas páginas com letra inclinada, sabendo que não ia mais usar aquele conhecimento, mas guardando do mesmo jeito, como quem planta para a colheita que não vai ver. "Ele era viúvo também?" eu perguntei. "Era. A Lourdes morreu antes dele, uns 8 anos. Ele ficou sozinho no sítio depois disso, mas não ficou parado. Trabalhou até o corpo não deixar mais." Ela me olhou com aqueles olhos fundos, o tipo de pessoa que não sabe ficar parada. "A senhora parece desse tipo também." Não respondi, mas ela não precisava de resposta. Era uma observação, não uma pergunta. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça mais cheia do que quando havia saído. Não de pensamentos agitados, mas de uma espécie de peso bom, como quando você come algo que sustenta de verdade. Dona Carminha havia me contado sobre a região,
sobre as famílias que moravam nos sítios ao redor, sobre a associação de moradores que se reunia uma vez por mês no salão comunitário da Igrejinha de Bom Jesus, a 4 quilômetros pela estrada. Me contou sobre o histórico de seca nos últimos anos, sobre o córrego que passava pelo fundo de algumas propriedades e que secava todo ano em julho e voltava em novembro com a primeira chuva. Me contou sobre o armazém do seu Tobias, na entrada do vilarejo, onde eu podia comprar o básico sem precisar ir até a cidade. Me contou também, quase de passagem, com um cuidado na voz que eu percebi, mas não comentei, que havia um homem chamado Geraldo Meireles, que tinha terra do outro lado da estrada e que havia manifestado interesse no sítio do Firmino quando o Dilson pôs à venda. Ele não comprou? Eu perguntei. Não chegaram num preço, ela disse. E não disse mais nada sobre isso, mas o jeito que ela desviou o assunto logo depois me ficou na cabeça como um espinho pequeno. Daquele tipo que você não sente a todo momento, mas sente quando apoia o pé do jeito errado. Abril chegou com as chuvas prometidas no caderno do Firmino. Abril é o mês da manga e do barulho do periquito, ele havia escrito. Estava certo nos dois. As mangas vieram de vez, pesadas e doces, e eu fiz doce, fiz suco, comi manga verde com sal sentada na varanda, como não fazia desde a infância. E ainda assim, elas eram mais do que eu conseguia dar conta sozinha. Comecei a levar sacolas para a dona Carminha, para o armazém do seu Tobias, que as vendia e me devolvia o valor sem eu precisar pedir. Uma forma de troca que não precisou de negociação, que surgiu naturalmente como surgem as coisas quando as pessoas têm boa fé. A Ritinha havia adquirido o hábito de aparecer no sítio nas tardes de quarta e sexta, depois da escola. Chegava com aquele mesmo passo de sandália arrastando, jogava a mochila na varanda e perguntava o que tinha para fazer. No começo, eu disse que não tinha nada, que ela podia descansar. Ela olhou para mim com uma expressão que dizia claramente que aquela não era uma resposta aceitável, e eu entendi que a menina não vinha para descansar. Vinha porque o sítio a interessava, porque a atividade a interessava, porque havia nela aquele mesmo ímpeto de quem não sabe ficar parada. Ensinei a ela o que ia aprendendo, como distinguir a terra boa da fraca pelo cheiro e pela textura, como plantar feijão no compasso certo, como adubar com esterco curtido sem deixar queimar a raiz. Ela ensinava de volta, à sua maneira. Me contava sobre as famílias da região, sobre os boatos que circulavam no comércio do seu Tobias, sobre as crianças da escola que plantavam pequenas hortas num projeto da professora Dulce. Tinha uma inteligência prática e direta que me lembrava, com uma pontada discreta no peito, do Arnaldo criança, que também havia sido assim, curioso, direto, sem paciência para rodeio. Eu deixava a pontada existir e seguia trabalhando. Não tem outro jeito. Com as chuvas, o trabalho mudou de natureza. Menos roçagem, mais plantio. Segui o caderno do Firmino com uma confiança que surpreendia a mim mesma. Esse homem havia documentado aquela terra com uma precisão que eu não esperava encontrar. E cada vez que testava uma de suas recomendações e ela se confirmava, sentia uma espécie de gratidão que não sabia bem para onde direcionar. Decidi direcioná-la para a terra, que é onde ele estava de qualquer forma. Plantei milho, mandioca, feijão de corda. Plantei uma horta pequena do lado da casa, encostada na parede, que pega sol da manhã, que o Firmino havia apontado no caderno como o lugar ideal. Sol de manhã sem sol de tarde, a horta prospera. Plantei couve, cebolinha, pimentão, quiabo. O quiabo cresceu com uma velocidade que me pareceu quase pessoal, como se estivesse querendo me provar que havia feito a escolha certa. Nas reuniões da Associação de Moradores comecei a aparecer. As primeiras vezes fui quieta, sentei nos fundos, ouvi mais do que falei. As pessoas me olhavam com aquela curiosidade discreta do interior. Não era hostilidade, era avaliação. Queriam saber quem eu era antes de decidir o que fazer comigo. Eu entendo isso.
É assim que funciona a confiança em lugares onde as pessoas vivem lado a lado por décadas e onde uma palavra errada ou um gesto incorreto fica na memória por muito mais tempo do que numa cidade. Fui aparecendo. Fui falando quando tinha algo a dizer. Fui ouvindo quando os outros tinham. Num desses encontros ofereci manga. Trouxe 2 sacolas grandes e deixei na mesa que ficava na entrada do salão. E aquilo, que era um gesto simples, foi recebido com um calor que me pegou desprevenida. Depois soube, pela dona Carminha, que o Firmino havia feito a mesma coisa por anos. Trazia fruta, trazia farinha, trazia o que a terra dava. Era uma linguagem que aquela comunidade conhecia. Eu havia, sem planejar, começado a falar a mesma língua. Foi numa dessas reuniões, no final de maio, que vi Geraldo Meireles pela primeira vez. Ele entrou no salão depois que a reunião já havia começado, o que era em si uma declaração. Era o tipo de homem que não chega cedo porque não precisa chegar cedo, porque a sala vai esperar por ele de qualquer forma. Ou pelo menos é o que ele acredita. Tinha uns 60 anos, mais alto do que a maioria, com um chapéu de feltro que ele não tirou ao entrar e uma barriga que ele carregava com a confiança de quem considera o próprio volume uma forma de presença. Cumprimentou alguns com aperto de mão, outros com um aceno de cabeça e se sentou numa cadeira do lado da parede com o jeito de quem está assistindo a algo de que já sabe o final. Durante a reunião, falou 2 vezes. A primeira para reclamar de uma estrada municipal que passava pela frente da propriedade dele e que precisava de cascalho. Queixa legítima que outros também tinham. A segunda para comentar, num tom casual que não era casual, que havia certas propriedades na região que estavam sendo mal geridas e que representavam um desperdício de terra boa que poderia estar produzindo. Não me olhou enquanto dizia isso. Mas a dona Carminha, sentada ao meu lado, me tocou levemente no braço, e esse toque era uma informação. Saí da reunião sabendo o que o espinho pequeno significava. No caminho de volta, na caminhonete velha que eu havia comprado de terceira mão em março, uma Saveiro azul desbotado com o airbag do passageiro que não funcionava, mas que tinha o motor bom, que é o que importa. Fui com as mãos firmes no volante e o pensamento firme na cabeça. Eu havia enterrado um filho. Havia enterrado um marido. Havia sido empurrada para fora de uma casa que eu havia ajudado a construir com 11 anos de vida cotidiana. Havia chegado aos 55 anos num quarto de pensão, olhando uma mancha de umidade no teto. Eu havia comprado aquela terra com o dinheiro que era meu por direito. Havia fincado mourão com marreta de 5 quilos até o braço travar. Havia lido o caderno de um homem morto como se fosse escritura sagrada. Havia plantado quiabo que cresceu como se estivesse com pressa de me provar algo. Geraldo Meireles podia achar o que quisesse. A terra era minha. A primeira carta chegou numa segunda-feira de junho. Eu estava na horta quando a Ritinha apareceu no portão com o envelope na mão, que havia sido deixado no armazém do seu Tobias por um homem que ela descreveu como gordo, de camisa social, com cara de quem não gosta de poeira. Descrição que me pareceu suficientemente precisa. O envelope era branco, fechado com aquela seriedade de coisa oficial, e tinha no canto superior esquerdo o nome de um escritório de advocacia de Porangatu que eu não conhecia. Lavei as mãos no coxo, sequei no pano que ficava pendurado na varanda e abri o envelope com uma faca de cozinha porque não achei a tesoura de imediato e não estava com disposição de procurar. Era uma notificação extrajudicial. 4 páginas de linguagem jurídica densa, com muitos considerando e doravante e nos termos da legislação vigente, que, em resumo, alegava o seguinte: Geraldo Meireles sustentava que parte do terreno que eu havia comprado do Dilson, especificamente uma faixa de aproximadamente 1,5 hectares no limite norte da propriedade, onde ficava o poço artesiano, era, na verdade, de sua posse por usucapião,
dado que ele alegava usar e manter aquela área há mais de 15 anos, período anterior à morte do Firmino e continuado após ela, sem oposição de ninguém. Li as 4 páginas 2 vezes, em pé na varanda, com o sol da manhã batendo de lado no papel branco e fazendo a tinta preta brilhar de um jeito que me irritou sem motivo razoável. Depois dobrei o papel, coloquei de volta no envelope e fui fazer café. A Ritinha me observava da soleira da porta com aquela atenção silenciosa que ela tinha. Uma criança que aprendeu que às vezes o melhor é não perguntar e esperar que o adulto decida o que vai compartilhar. Problema? Ela perguntou por fim, quando o café já estava pronto. Pode ser, eu disse, mas problema tem solução. Servi 2 copos. Senta. Ela sentou. Tomamos café. Eu não expliquei mais, e ela não pediu. Mas quando foi embora naquela tarde, antes de pegar a mochila e sair pelo portão, ela parou e me olhou com aqueles olhos diretos. A avó diz que Geraldo Meireles é o tipo de homem que só avança quando a pessoa recua, ela disse. Foi ela que mandou eu falar isso. Fala para ela que eu ouvi, eu disse. A menina assentiu e foi embora. Eu fiquei olhando o portão por um momento depois que ela sumiu na curva da estrada e pensei que Dona Carminha era o tipo de mulher que nunca faz nada sem razão e que mandar um recado pela neta era uma forma de dizer algo sem dizer em voz alta, para que não ficasse registro e não gerasse confronto, mas para que chegasse do mesmo jeito, uma sabedoria antiga. Eu a ouvi. Fui a Porangatu no dia seguinte. A advogada se chamava Doutora Fernanda Queiroz, tinha uns 40 anos, cabelo curto e óculos de armação vermelha que ela usava com a naturalidade de quem não escolheu aquilo para fazer efeito, mas simplesmente porque gostou. Sua sala era pequena, os livros nas estantes eram muitos e usados, e havia uma planta no canto, um samambaia que estava claramente além do ponto de precisar de água, com as folhas murchas caindo sobre o vaso, que por alguma razão me deu confiança nela, porque uma pessoa que mantém uma planta além do ponto de regar, sem jogá-la fora, é uma pessoa que não desiste fácil. Ela leu a notificação com atenção, sem pressa, com uma caneta na mão que ela usava para fazer marcas miúdas nas margens. Quando terminou, colocou o papel na mesa e me olhou com uma expressão que não era de alarme nem de tranquilidade excessiva. Era de avaliação honesta, que foi o que eu precisei. O Zucapião é possível em teoria, ela disse, mas ele vai precisar provar posse mansa, pacífica e contínua por 15 anos nessa área específica. Ela tamborilou a caneta na mesa. Qual é a situação real da área? Você conhece bem aquela faixa norte? Conheço, eu disse. Foi uma das primeiras coisas que cerquei quando cheguei. Tinha mourão caído em 2 pontos, mas o arame ainda estava. A área não tinha sinal de uso intenso, não tinha cerca de outro, não tinha sinal de plantio, não tinha construção. Tinha uma trilha aberta no mato que podia ser de gado passando, podia ser de pessoa, não dava para afirmar. Ela assentiu, anotando. O poço era do Firmino, documentado. Está na escritura. Ele mesmo mandou perfurar, tem nota do serviço no cartório. O Dilson me mostrou quando negociamos. Melhor ainda, ela bateu suavemente com a caneta no papel. Ele está tentando uma pressão prévia. Isso é comum. Intimida quem não conhece o processo, faz a pessoa recuar ou aceitar um acordo antes de qualquer coisa chegar ao juiz. A pergunta é, o que ele quer de verdade? A área ou o poço? Eu não havia pensado dessa forma. Fiquei quieta por um momento, organizando o que sabia. O açude do meu terreno secou, eu disse devagar. O poço é a única fonte de água consistente naquela parte do terreno. Se ele tiver gado no lado norte da propriedade dele, água é o que ele precisa no período seco. Ela me olhou com um sorriso que não chegou a ser sorriso, apenas uma linha levemente diferente nos cantos da boca. Então ele não quer a terra, ela disse. Ele quer a água. A terra é o caminho.
Saí do escritório com uma lista de providências e a certeza de que havia escolhido a advogada certa. Não porque ela fosse me garantir vitória, ela não havia garantido nada, o que foi, paradoxalmente, o que me deu confiança, mas porque havia entendido o problema antes de eu terminar de explicar, e havia feito a pergunta certa, que era a pergunta sobre o que estava por baixo do que estava sendo dito. Pessoas assim são raras. Quando você encontra uma, você fica. As semanas seguintes foram de uma tensão que eu aprendera a reconhecer em mim mesma como um aperto leve atrás do externo, constante, que estava lá quando acordava e estava lá quando deitava, e às vezes acordava no meio da noite junto comigo. Não era pavor. Era aquela vigília involuntária do corpo que sabe que algo está pendente e não consegue relaxar completamente enquanto estiver. Mas eu trabalhei. Trabalhei porque era o que sabia fazer com a ansiedade. Não eliminá-la, mas colocá-la em movimento, fazê-la transpirar pelo esforço, cansar o corpo até que a cabeça ficasse quieta por necessidade. O milho havia crescido bem com as chuvas de abril e estava agora com os pendões abertos, aqueles penacho dourado no topo de cada planta que o vento balança como se estivesse cumprimentando. A mandioca estava firme no chão, que é como a mandioca fica. Você não vê nada espetacular por cima, mas ela está trabalhando por baixo, acumulando, crescendo no escuro, com uma paciência que eu havia aprendido a admirar. O feijão havia dado bem numa parte, e numa outra havia baldado por causa de uma praga de pulgão que eu combati tarde demais, mas que o Firmino havia descrito no caderno com instruções precisas de como tratar da próxima vez. A Ritinha havia começado a me ajudar na colheita das mangas tardias. As variedades que o Firmino havia plantado tinham épocas diferentes, o que era um detalhe de quem planejava para anos, não para uma safra só. Ela subia nas árvores com uma desenvoltura que me fazia o coração apertar de um jeito que eu não reclamei para ela, porque seria injusto reclamar com uma criança por ser criança. Ficava embaixo, recolhendo as que ela derrubava, sentindo o cheiro adocicado da fruta madura que esmagava levemente quando batia no chão. Foi numa dessas tardes de colheita que o carro de Geraldo passou pela estrada na frente do sítio. Era um caminhão branco, cabine dupla, devagar demais para quem está apenas passando. Aquela velocidade de quem está olhando, avaliando, medindo. Passou uma vez. Eu não levantei a cabeça. A Ritinha levantou e eu vi pelo canto do olho que ela observou o caminhão com uma expressão que em criança daquela idade não deveria existir. Uma expressão de adulto reconhecendo uma ameaça. O caminhão foi embora. Eu continuei recolhendo manga do chão. Ele fica fazendo isso, a Ritinha disse de cima da árvore, passando devagar. Eu sei, a avó diz que é para intimidar. Sua avó está certa. Tá funcionando? Eu parei. Olhei para cima, entre as folhas verdes espessas, onde ela estava equilibrada num galho largo, com uma manga na mão e os olhos me observando lá de cima. Não, eu disse. Ela assentiu, satisfeita, e jogou a manga para mim. A segunda carta chegou em julho, essa direto pelo correio, com aviso de recebimento, o que significava que havia entrado no protocolo formal. Era uma petição inicial de ação de reconhecimento de posse, com pedido de tutela de urgência para suspensão de qualquer obra ou modificação na faixa de terra disputada enquanto o processo tramitasse. Liguei para a doutora Fernanda assim que recebi. Esperava isso, ela disse sem alarme. Ele escalou porque a notificação não te moveu. Agora vem o processo. Já estou preparando a contestação. Preciso que você me traga tudo o que tiver de documentação sobre o poço, sobre a escritura, e qualquer fotografia ou testemunho que prove que você está usando e mantendo aquela área desde que comprou. Tenho fotos, eu disse. Havia fotografado o sítio sistematicamente desde o primeiro dia, sem saber bem por quê. Talvez por hábito, talvez pelo instinto de quem aprendeu a documentar a própria existência, porque o mundo às vezes nega o que está bem à sua frente. Tenho desde o dia que fiz a primeira cerca. Perfeito. E testemunhas. Fiz uma lista mental. Neraldo, o homem do telhado.
O seu Tobias, que me vendia insumo e havia visto minha operação crescer. A Ritinha, que era menor de idade, mas cujo testemunho poderia ser considerado. A dona Carminha, que conhecia aquela terra há décadas e conhecia a história do Firmino melhor do que qualquer pessoa viva. Tenho testemunhas, eu disse. Houve uma pausa breve do outro lado da linha. Dona Neide, pode ser um processo longo, meses, possivelmente mais. Ele tem advogado bom, tem dinheiro para sustentar a disputa. Quero que a senhora esteja preparada para isso. Eu estou, eu disse. E estava. Não com alegria, não com aquela confiança fácil de quem nunca foi surpreendido pela vida. Estava com o tipo de preparação que só vem de ter perdido coisas irreparáveis e ter sobrevivido do mesmo jeito. Um entendimento silencioso de que o pior que pode acontecer já aconteceu, em outras formas, e que você atravessou. Um filho que não volta, um marido que parte sem avisar, uma casa que se torna de outros antes da terra secar. Uma ação de usucapião intentada por um homem que quer a água do meu poço era uma injustiça, era uma afrontação, era uma coisa que me deixava com raiva suficiente para plantar estaca até a meia-noite, se necessário. Mas não era o pior que eu havia enfrentado. Eu não recuaria. Em agosto, o processo foi citado e a doutora Fernanda apresentou a contestação, um documento de 32 páginas que ela me mandou por e-mail e que eu li inteiro, até as partes que eu não entendia completamente, porque era a minha terra que estava naquelas páginas e eu queria saber o que se dizia em nome dela. Ela contestava a posse alegada por Geraldo, ponto por ponto. Apresentava a cadeia documental completa da propriedade, da perfuração do poço pelo Firmino, registrada em cartório, até a escritura de compra e venda, que me tornava proprietária legal. Apresentava as fotografias que eu havia tirado desde março, organizadas por data, mostrando o progressivo trabalho de recuperação de toda a área, incluindo a faixa norte disputada. Apresentava declarações de vizinhos que atestavam minha presença contínua e ativa na propriedade. A declaração da dona Carminha era a mais longa. Ela havia sentado com a doutora Fernanda numa tarde inteira e contado tudo o que sabia sobre aquela terra, o que era muito, porque 73 anos de memória numa região pequena é um arquivo que nenhum cartório substitui. Havia descrito como Firmino havia perfurado o poço com seus próprios recursos, como havia mantido a faixa norte cercada e limpa, como jamais havia permitido o uso externo daquela área. Havia descrito com datas aproximadas, mas consistentes, episódios em que Geraldo havia tentado negociar acesso ao poço com o Firmino ainda em vida e sido recusado. Quando li essa parte, parei. Firmino havia recusado Geraldo. Geraldo havia esperado o Firmino morrer, esperado o sítio ficar 2 anos sem dono efetivo e tentado consolidar uma posse que nunca havia existido de fato, apostando que ninguém iria atrás, que o sobrinho desinteressado não iria brigar, que a viúva que apareceu do nada não ia saber o que estava enfrentando. Dobrei o papel, estava impresso porque eu prefiro ler papel, e fiquei olhando a parede por um momento. Depois fui para o quintal, peguei a enxada. Fui até a faixa norte. Trabalhei aquela terra por 2 horas, capinando, afofando, destorroando, com o sol de agosto pesando nas costas e o suor escorrendo pelo pescoço e a raiva se transformando, como sempre se transforma quando vai para as mãos, em algo que tem utilidade. Quando terminei, a faixa estava limpa, trabalhada, inequivocamente cuidada. Era minha. E ia continuar sendo. Setembro chegou com a seca no auge e o processo no cartório. Eu havia aprendido naqueles meses que uma disputa judicial tem um ritmo próprio que não consulta ninguém. Nem o juiz que tem pilha de processos na mesa, nem o advogado que tem outros clientes, nem a mulher do outro lado que tem terra para cuidar e noites que às vezes são compridas demais. O processo caminha no tempo dele, com suas intimações e prazos e audiências marcadas e remarcadas, e o que você pode fazer enquanto espera é apenas continuar existindo.
Continuar trabalhando, não deixar que a espera vire paralisia. Eu não deixei. O milho havia sido colhido em agosto. Não a safra que eu havia sonhado quando plantei, mas uma safra honesta, suficiente, do tipo que te ensina mais do que a safra farta, porque você precisa entender o que falhou para consertar da próxima vez. O feijão de corda havia dado bem na segunda tentativa. Depois de aprender com o pulgão do primeiro plantio da forma mais eficaz que existe, que é errando na própria pele. A mandioca estava no chão fazendo o que mandioca faz, que é crescer devagar e com determinação. E eu havia aprendido a respeitar esse ritmo porque ele me lembrava de algo em mim mesma. A horta do lado da casa era agora uma coisa viva e organizada que me dava satisfação toda manhã quando eu passava por ela. Não a satisfação do orgulho, que é uma coisa frágil, mas a satisfação mais funda de quem vê com os próprios olhos o resultado do próprio esforço. Tinha alface de 3 variedades, tinha tomate que crescia em espaldeira de varas de bambu que eu havia cortado no brejo do fundo, tinha pimentão amarelo e vermelho, tinha coentro e manjericão, e o alecrim que a dona Carminha havia mandado pela Ritinha no primeiro dia, que havia crescido tanto que eu precisei podá-lo 2 vezes e ainda assim transbordava do canteiro. Eu colhia e levava para o armazém do seu Tobias, que vendia por mim com uma comissão combinada num aperto de mão, sem papel. Comecei a ter uma renda pequena, mas real, que somada ao que havia sobrado do acordo com os enteados, me dava uma situação que não era confortável no sentido de sobrar, mas era estável no sentido de não faltar. Pagar conta, comprar semente, manter a caminhonete rodando. O básico que, quando você passou por momentos em que o básico estava em risco, parece mais do que básico. Foi nesse período, entre agosto e setembro, que a comunidade começou a aparecer de forma diferente. Não me refiro a aparecer fisicamente. As pessoas já apareciam nas reuniões da associação, no armazém, nas conversas de beira de estrada, que são o verdadeiro noticiário do interior. Me refiro a aparecer de um jeito que eu senti, não apenas observei. Uma manhã o Neraldo apareceu sem que eu tivesse chamado e passou o dia inteiro reforçando a cerca do lado leste, que havia cedido em 2 pontos depois das chuvas de junho. Não cobrou nada. Tomou café, almoçou comigo, foi embora à tarde com um saco de mandioca que eu havia insistido que levasse. O seu Tobias começou a guardar para mim toda semana as sacas de adubo que chegavam no caminhão de distribuição. Sabia que eu precisava e sabia que às vezes eu não conseguia ir buscar na hora certa, então guardava, sem que eu pedisse e sem que ele pedisse agradecimento. 2 mulheres da associação, a Nair, que criava galinha caipira, e a Lucinha, que fazia queijo artesanal, apareceram numa tarde de sábado com uma muda de abacateiro e a proposta de que a gente trocasse produção mensalmente, elas me dando ovo e queijo, eu dando verdura e fruta. Era a economia do interior funcionando como sempre funcionou, antes de qualquer nome que se dê a isso. Pessoas trocando o que têm pelo que precisam, sem intermediário, sem complicação. Eu aceitei com uma vontade que me surpreendeu. Não porque precisasse do ovo e do queijo, precisava, mas não era só isso. Era porque ser incluída nessa teia de trocas significava uma coisa que eu não soubera que estava precisando até que aconteceu. Significava que eu era dali. Não nativa, não de nascimento, não com o tipo de pertencimento que vem de décadas e de ancestral enterrado na terra. Mas dali do jeito que se pode ser dali, quando se chega depois dos 50 com as mãos dispostas a trabalhar e a cabeça disposta a aprender, com uma pertença ganha, não herdada, que tem um sabor diferente e que eu não trocaria pelo outro tipo. Dona Carminha disse isso de um jeito melhor do que eu, quando comentei com ela certa tarde. Terra herda quem nasce nela, ela disse, mexendo um mingau de milho no fogão. Terra pertence a quem cuida dela. São coisas diferentes. Eu guardei essa frase.
Não no caderno do Firmino, que eu respeitava demais para acrescentar, mas num caderno meu, que havia começado a manter desde julho. Anotações sobre o sítio, sobre os plantios, sobre o que funcionava e o que não funcionava, sobre os pássaros que eu ia aprendendo a identificar pelo canto. Uma continuação, à minha maneira, do que ele havia começado. A audiência de instrução foi marcada para o dia 23 de outubro. A doutora Fernanda me ligou na semana anterior para revisar tudo. A documentação, as testemunhas confirmadas, a linha de argumentação que ela havia construído ao longo de meses, com uma precisão que eu admirava, porque era o tipo de trabalho minucioso que só se faz bem quando você acredita no que está defendendo. As testemunhas dele são duas, ela me disse. Um funcionário da fazenda que vai dizer que acompanhava o gado naquela área, e um outro fazendeiro da região que vai declarar que ouviu falar que Geraldo usava o poço. Ouviu falar. Houve uma pausa que continha um comentário que ela preferiu não fazer em voz alta. As nossas são 4, com documentação primária para corroborar cada uma. A dona Carminha é a mais sólida. Ela tem memória datada, testemunho direto e credibilidade de décadas na região. Como você está vendo o caso? Eu perguntei. Não precisava de reasseguramento, precisava de análise. Ela sabia distinguir as duas coisas. Vejo bem, ela disse. Não estou prometendo nada porque processo é processo e juiz é juiz. Mas a cadeia documental é limpa. A posse alegada por ele tem contradições sérias que ficaram mais claras depois dos documentos que o Dilson nos enviou. Havia uma correspondência entre o Firmino e o Geraldo de 2018, que o Dilson achou numa caixa de papéis do tio, onde o Firmino recusa explicitamente qualquer tipo de acordo sobre o poço. Isso destrói o argumento de posse pacífica. Fiquei quieta por um momento. O Firmino previu isso, eu disse. Como assim? Ele deixou tudo documentado. O caderno de anotações, os registros em cartório. Um homem organizado dessa forma não deixa por acaso. Ele sabia que aquela água ia ser disputada algum dia. A doutora Fernanda ficou um momento sem responder. É possível, ela disse por fim. Às vezes, as pessoas deixam as defesas delas depois que foram embora. No dia da audiência, acordei às 4 da manhã sem alarme. Fiz café, reguei a horta com a lanterna presa no chapéu. Dei uma volta pelo terreno no escuro da madrugada com aquela claridade fina que a lua minguante dava, suficiente para ver os contornos das coisas sem revelar os detalhes. Passei pela faixa norte, parei junto ao poço, puxei a alavanca e ouvi a água descer na calha de zinco com aquele barulho limpo que eu já considerava o som mais familiar do sítio. Coloquei a mão debaixo da água, fria, como sempre. Consistente, como sempre. Fui para Porangatu com a caminhonete às 6, para evitar atrasar, em caso de problema na estrada. Cheguei cedo demais. Tomei café num bar perto do fórum, li as anotações que havia feito sobre os pontos que a doutora Fernanda havia me pedido para ter frescos na memória. Às 8h30, estava na frente do fórum, com uma roupa que eu havia escolhido com cuidado. Não para impressionar, mas porque respeitar o momento é uma forma de respeitar a si mesma. Geraldo já estava lá quando entrei no corredor. Estava com 2 homens ao lado, o advogado e outro que eu não reconheci, e conversava em voz baixa com uma postura que pretendia transmitir despreocupação. Mas que havia aprendido a ler os homens pela postura desde muito antes de precisar dessa habilidade, reconheci como atenção mal disfarçada de quem apostou em algo e não tem mais como retirar a aposta. Ele me viu. Não desviou o olhar imediatamente, o que era uma escolha. Queria que eu soubesse que ele me via, queria que eu sentisse o peso daquele olhar. Eu o olhei de volta com a mesma duração, sem expressão particular, e depois desviei porque havia terminado de dizer o que precisava dizer sem palavras. A dona Carminha estava sentada num banco do corredor, com a Ritinha ao lado. A menina havia pedido à mãe para faltar à escola naquele dia, e a mãe havia deixado, o que me disse algo sobre como aquela família entendia o que estava em jogo.
Dona Carminha estava com sua roupa de ir à missa, uma blusa bordada de azul e uma saia escura, o cabelo branco no coque de sempre. E quando me viu, ela se levantou devagar, com aquele cuidado dos joelhos, e me abraçou sem dizer nada. Era a segunda vez que ela me abraçava. A primeira havia sido numa tarde de agosto, quando eu havia chegado na casa dela depois de receber a segunda carta, e ela havia simplesmente aberto os braços como se fosse a coisa mais natural do mundo, e eu havia percebido naquele abraço o quanto estava cansada de segurar tudo sozinha. Não chorei, mas foi próximo. A audiência durou 3 horas e 40 minutos. Não vou descrever cada momento, porque a memória guarda algumas coisas com nitidez e outras com névoa. E a maior parte daquelas 3 horas e 40 minutos está na névoa. As perguntas do juiz, as intervenções dos advogados, os testemunhos que eu ouvi de fora do microfone. O que ficou nítido foram fragmentos específicos, como fotografias de uma câmera mal calibrada, onde a maioria dos quadros saiu tremida, mas 1 ou 2 ficaram perfeitos. Ficou nítida a Dona Carminha na cadeira de testemunha, respondendo às perguntas com aquela voz tranquila e precisa, sem titubear, sem se perder em digressão, dizendo o que sabia com a firmeza de quem passou a vida dizendo a verdade, e por isso não precisa pensar antes de falar. A senhora tem certeza de que o senhor Meireles nunca teve autorização do falecido Firmino Brito para usar a área em questão? O advogado de Geraldo perguntou, com um tom que tentava sugerir dúvida onde não havia. Tenho certeza, ela disse, porque eu estava presente quando o Firmino disse não, olhando no olho. Estava na varanda da minha casa, que fica a 300 metros, quando o senhor Meireles foi lá pedir e saiu de lá sem o que queria. Isso eu vi com esses olhos que vão pedir conta a Deus antes dos seus. Houve um silêncio no qual o advogado de Geraldo olhou para os papéis na frente dele, como se procurasse algo que não estava lá. Ficou nítida também a expressão do rosto de Geraldo quando a doutora Fernanda apresentou a correspondência de 2018, a carta do Firmino, recusando o acordo sobre o poço, com firma reconhecida em cartório que o Dilson havia encontrado na caixa de papéis do tio e enviado digitalizada com uma nota que dizia apenas "Espero que ajude", que foi a frase mais útil que aquele homem havia dito em toda a nossa relação. Geraldo olhou para aquele documento como se olhasse para algo que havia calculado que não existia. Era uma conta que não havia fechado, um detalhe que havia escapado na aritmética de quem planeja aproveitar a morte de alguém. Ao final, o juiz não deu sentença naquele dia. Disse que ia analisar e que a decisão sairia no prazo de 30 dias. Saímos do fórum no fim da manhã, com o sol alto e aquele calor seco de outubro que em Goiás não pede licença para ninguém. Do lado de fora, a Ritinha pegou na minha mão sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural, e ficou andando ao meu lado até o estacionamento. Como foi? Ela perguntou. Foi bem, eu disse. Vai ganhar? Não sei ainda. Ela considerou isso. Mas vai lutar até saber? Olhei para ela. Aquela menina de 13 anos com o rabo de cavalo torto e os olhos que viam mais do que a idade deveria ver. E senti alguma coisa que não era exatamente orgulho, porque ela não era minha filha, mas que tinha o mesmo peso, a mesma temperatura. Já estou lutando, eu disse. Sempre estive. Ela assentiu, satisfeita, e soltou minha mão quando chegamos ao carro da Dona Carminha. Voltei para o sítio sozinha pela estrada de chão, com a poeira vermelha entrando por baixo da porta como sempre. Cheguei no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e aquela luz de fim de dia no cerrado fazia tudo parecer mais honesto. Fui direto para o poço, puxei a alavanca, a água veio. A decisão chegou numa quinta-feira de novembro, 28 dias depois da audiência. A doutora Fernanda ligou às 10 da manhã. Eu estava na roça, ajoelhada no chão, destorroando a terra ao redor das mudas de mandioca com as mãos, porque a enxada às vezes é grossa demais para o que a raiz precisa. E atendi com a luva de borracha, ainda na mão esquerda, e o telefone na direita,
com a terra vermelha do cerrado marcando os dedos como sempre. Dona Neide, ela disse, e pelo tom, que era o tom de alguém que está segurando alguma coisa antes de soltar, eu soube antes das palavras. Fala, eu disse, improcedente. O juiz julgou improcedente o pedido do Geraldo em todas as suas dimensões. A propriedade é confirmada integralmente como sua, incluindo a faixa norte e o poço artesiano. Ele ainda tem prazo para recurso, mas a fundamentação da sentença é sólida. O juiz foi explícito sobre a carta de 2018 e sobre a ausência de qualquer evidência de posse real e contínua que suportasse o pedido. Fiquei quieta por um momento. O sol da manhã batia na nuca. Em algum lugar no cerrado, ao fundo do terreno, um pássaro cantava. O mesmo canto longo e limpo que eu havia ouvido no primeiro dia, que eu já sabia agora que era o bem-te-vi, que canta igual em todos os estados, mas que naquele lugar soava como se fosse só meu. Ele vai recorrer? Eu perguntei. Pode, mas custaria caro para um resultado que provavelmente seria o mesmo ou pior para ele. Minha avaliação é que não vai, mas vou monitorar. Obrigada, doutora Fernanda. É o que estava certo, ela disse. Fiz o que a lei manda. A senhora fez o resto. Desliguei, tirei a luva, fiquei sentada no chão da roça por talvez 5 minutos, com as mãos abertas sobre a terra e o sol na nuca, e o bem-te-vi cantando lá no fundo, como se não soubesse que havia acabado de acontecer alguma coisa, o que é a atitude correta de um pássaro, que não deve nada a ninguém. Não chorei, não naquele momento. Fiquei apenas quieta, com aquela quietude que só existe depois que uma tensão longa termina. Não alegria imediata, não alívio dramático, mas uma espécie de leveza gradual, como quando você estava carregando um peso por tanto tempo que esqueceu que estava carregando e de repente ele não está mais lá e o corpo precisa de um momento para aprender o que é andar sem ele. Depois me levantei, calcei a luva, voltei para as mudas de mandioca. Tinha terra para cuidar. Contei para a dona Carminha naquela mesma tarde, sentada na varanda dela com o café entre nós, como sempre. Ela ouviu, assentiu devagar e ficou em silêncio por um momento com os olhos no quintal, onde o pé de laranja-lima estava florindo fora de época. Essas coisas acontecem no cerrado, o juízo das estações não é exato. O Firmino ia gostar de saber, ela disse por fim. Eu sei. Ele brigou com aquele homem a vida toda sobre aquela água. Ela tomou um gole de café. Não era só a água, você entende? Era uma questão de quem manda no que é seu. Geraldo é o tipo que precisa que os outros cedam para se sentir grande. Quando não cedem, ele não sabe o que fazer consigo mesmo. Ele pode ainda tentar alguma outra coisa, eu disse. Pode. Ela não pareceu preocupada. Mas agora ele sabe com quem está lidando. E os outros também sabem. Isso tem valor. A Ritinha apareceu pela porta da cozinha com um copo de suco na mão e o uniforme da escola ainda vestido, o que significava que havia chegado direto da escola para a casa da avó, que era o caminho que ela fazia quando queria ouvir as conversas dos adultos sem pedir permissão. Ganhou? Ela perguntou, direto, sem preâmbulo. Ganhei, eu disse. Ela deu uma espécie de assobio baixo, satisfeito, e foi sentar no banco da varanda como se aquilo fosse informação suficiente e o assunto estivesse encerrado. Tinha uma capacidade de celebrar as coisas, sem fazer alarde, que eu admirava profundamente. Ritinha, eu disse. Ela me olhou. Obrigada por tudo que você fez esse ano. Ela franziu o nariz, levemente incomodada com o agradecimento formal. Eu só aparecia, ela disse. É o suficiente, eu disse. Às vezes, é mais do que suficiente. Ela não respondeu, mas se levantou e foi até o pé de laranja-lima e ficou olhando as flores brancas com aquela atenção que ela dava às coisas quando não queria mostrar que havia sido tocada por algo. Eu deixei. Há sentimentos que precisam de espaço para ser sentidos. Novembro trouxe as chuvas novas e o açude começou a encher. Foi a dona Carminha que me avisou, porque ela lembrava dos padrões de chuva da região melhor do que o céu ele mesmo, e havia dito em outubro
que se novembro fosse bom, o açude ia pegar água pelo lençol freático antes mesmo das chuvas chegarem ao fundo da bacia. Estava certa. Na segunda semana do mês, eu fui até o açude e havia uma lâmina d'água no fundo, rasa, escura, cheirando a terra molhada, que não estava lá na semana anterior. Fiquei parada na borda, olhando por um tempo considerável. O Firmino havia escrito sobre o açude no caderno com uma ternura específica que eu havia notado e não comentado com ninguém. O açude, quando cheio, atrai garça branca no fim da tarde. Vale parar o serviço para ver. Era a única frase de todo o caderno que não era instrução nem observação técnica. Era simplesmente um homem dizendo que certas coisas valem ser vistas. O que é, quando você pensa bem, uma instrução também, apenas de outro tipo. Não havia garça ainda, a água era pouca. Mas eu fiquei do mesmo jeito, de pé na borda do açude, que estava enchendo devagar, e entendi que estava olhando para uma das formas que o futuro tem quando começa a chegar. Dezembro foi um mês de colheita e de balanço, que são coisas que acontecem juntas porque a terra ensina que as contas devem ser feitas quando o ciclo fecha, não antes. O que eu havia plantado em março, naquela primeira semana ainda tremida de aprendizado, ainda lendo o caderno do Firmino, como quem decifra um mapa de terra desconhecida, havia passado por todas as estações e chegado ao fim do ano como algo diferente do que entrou. Não apenas no sentido literal do que cresceu e do que foi colhido, no sentido de que a terra tem uma forma de trabalhar quem a trabalha, que é diferente de qualquer outra coisa que já fiz na vida. Fiz um balanço no meu próprio caderno, que havia enchido e iniciado um segundo desde julho. Do lado prático, a horta estava produzindo de forma consistente. O excedente vendido pelo armazém do seu Tobias havia gerado uma renda que eu havia reinvestido integralmente em semente e insumo para a próxima safra. A mandioca estava pronta para arrancar em janeiro. O milho estava plantado de novo, dessa vez com o aprendizado do que havia falhado na primeira tentativa. As cercas estavam todas firmes, os mourões bem fincados, o arame esticado na tensão certa. O telhado não pingava. O fogão a lenha esquentava a casa nas noites frias de junho com uma eficiência que eu havia aprendido a regular na abertura do registro de ar. O poço era meu. A faixa norte era minha. O açude estava enchendo. Do lado que não cabe em número. Eu havia aprendido o nome de 23 pássaros do cerrado pelo canto. Havia aprendido que o solo argiloso do lado leste responde diferente ao adubo do que o solo arenoso do lado oeste, e que o Firmino havia plantado coisas diferentes em cada área por exatamente esse motivo. Havia aprendido que saudade é uma coisa que não passa, mas que muda de forma, que o Arnaldo que eu carrego não é mais só a dor do que faltou, mas também a lembrança de como ele ria de certas coisas, e que às vezes eu rio de certas coisas e penso nele sem que doa do mesmo jeito. Que o Cláudio que eu carrego é a cuia de alumínio na prateleira, e o café grosso sem açúcar, que ainda faço todo dia por hábito, por amor, por recusa de deixar os mortos morrerem mais do que uma vez. Havia aprendido que família não é o que você nasce dentro. É o que você constrói, com quem aparece, com quem fica, com quem manda recado pela neta numa tarde de março, com doce de leite e ervas amarradas com barbante vermelho. Na reunião de dezembro da Associação de Moradores, eu cheguei cedo pela primeira vez. Não me sentei nos fundos. Sentei na segunda fileira, do lado da Nair, que me recebeu com aquele sorriso largo de quem vê alguém que conhece. Trouxe 2 sacolas de verdura, couve, cebolinha, pimentão, e deixei na mesa da entrada como havia visto o Firmino fazer, segundo a dona Carminha, por anos. A linguagem que eu havia aprendido a falar. Geraldo Meireles não apareceu naquela reunião. Não soube dizer se foi escolha ou coincidência, e decidi que não importava. Ele havia recuado da forma que os homens assim recuam, sem declarar, sem reconhecer,
simplesmente parando de avançar. A doutora Fernanda havia confirmado que não havia recurso protocolado dentro do prazo. O processo estava encerrado. Houve um momento na reunião em que o presidente da associação, um homem chamado Gilberto, pecuarista de médio porte, com o jeito calmo de quem não precisa de barulho para ser ouvido, falou sobre os novos produtores que haviam se integrado à comunidade nos últimos 2 anos. Me citou pelo nome com uma simplicidade que não era elogio formal, era apenas reconhecimento. O tipo de reconhecimento que acontece quando uma pessoa cumpriu o que se esperava de quem chega num lugar e quer fazer parte dele. Eu ouvi meu nome naquela sala e senti alguma coisa que demorei um momento para identificar. Era pertencimento. O tipo real, não o tipo que se declara. O tipo que acontece quieto, sem cerimônia, depois de muito tempo e muito trabalho e muita disposição de estar presente quando seria mais fácil não estar. Eu havia chegado naquele sítio sem nada além de dinheiro suficiente e determinação, cujo tamanho eu mesma não conhecia. Havia chegado fugindo. Não tenho vergonha de usar essa palavra, porque fugir de algo insuportável não é covardia, é sobrevivência, e às vezes sobreviver é o ato mais corajoso que existe. Havia chegado com 3 lutos que não couberam em nenhum caixão e uma raiva calma, do tipo que não grita, do tipo que trabalha. Havia ficado. Na noite de Natal comi sozinha, o que não era novidade, e que naquele ano foi diferente de todas as outras vezes que havia comido sozinha. Porque comer sozinho numa casa que é sua, numa terra que é sua, com a comida que você mesmo plantou e colheu, tem um sabor que não é de solidão. É de algo mais próximo de inteireza. Fiz frango caipira que havia comprado da Nair, mandioca cozida do meu roçado, quiabo refogado com alho, arroz temperado com o alecrim que ainda transbordava do canteiro da horta. Comi devagar, na mesa de 4 cadeiras, das quais 3 tinham os 4 pés firmes e uma mancava levemente do lado esquerdo. Nunca havia consertado aquela cadeira, não sei por quê. Talvez porque ela me lembrava que as coisas não precisam ser perfeitas para ser úteis. Depois do jantar, sentei na varanda com o café. O cerrado estava escuro e cheio de som. O grilo, a rã que havia voltado com as chuvas, o vento nas folhas do pequizeiro. No horizonte havia um clarão difuso que podia ser a lua nascendo atrás dos ipês ou podia ser qualquer coisa que o cerrado faz à noite sem pedir explicação a ninguém. Abri o meu caderno no colo. Escrevi a data. Fiquei olhando a página em branco por um momento. Depois escrevi: o açude está enchendo. A garça ainda não veio, mas vai vir. O Firmino estava certo. Vai valer parar o serviço para ver. Fechei o caderno, tomei o café, ouvi o cerrado respirar. 55 anos. Um filho que não voltou. Um marido que foi sem avisar. Uma família que escolheu outra coisa. Uma casa perdida. Uma pensão de 4 meses, uma estrada de chão com 42 quilômetros de poeira vermelha e um portão de madeira velha que rangeu na primeira vez que abri e que eu havia substituído em setembro por um de ferro que não range, que abre firme, que fecha com um clique que você pode ouvir até a varanda. 8 hectares de cerrado que eram meus. Não porque a sorte me deu, não porque alguém me presenteou. Não porque eu nasci certa, ou rezei certo, ou vivi certo. Vivi como pude, que é o que todo mundo faz, e que às vezes não é suficiente, e às vezes é mais do que suficiente. E às vezes você não sabe qual das duas é verdade até muito depois. Era meu, porque eu havia chegado aqui quando não tinha mais nada, e havia fincado mourão com marreta de 5 quilos até o braço travar. Porque havia lido o caderno de um homem morto, como se fosse escritura. Porque havia plantado quiabo e mandioca e esperança numa terra que estava aprendendo a conhecer ao mesmo tempo que ela me conhecia. Porque havia ficado quando seria mais fácil ir. Porque eu sou Neide Aparecida Borges, e eu não recuo. A lua saiu de atrás dos ipês. O cerrado ficou prata. Em algum ponto do açude que estava enchendo, eu não estava lá para ver, mas sei que foi nessa noite,
porque é o tipo de coisa que acontece quando deve acontecer. A primeira garça pousou. Fim.